Olá, meu amigo, olá, minha amiga aqui do Logos Concursos. Eu sou o professor João Paulo Lavalvale. Estou aqui para a gente retomar o estudo da Lei Estadual 6956 de 2015, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a LODGERJ. Lei importantíssima para o seu concurso, para o concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente já viu os órgãos julgadores em primeira instância. Terminamos vendo a estrutura administrativa do tribunal e vimos sobre o tribunal pleno. Agora a gente tem que ver sobre os órgãos julgadores de segunda instância. Na primeira instância, quem julga processo, as pessoas, entre aspas, que julgam processo, entre aspas, porque quem julga processo, na verdade, é uma pessoa investida num cargo público, são juízes, que se dividem em juízes substitutos, juiz de entrância comum e juiz de entrância especial. No tribunal, por sua vez, os órgãos julgadores no segundo grau são sempre órgãos colegiados. O tribunal tem essa marca, a marca da colegialidade. Então, a gente não encontra juízes no segundo grau e a gente não encontra os julgamentos no tribunal, são sempre realizados por órgãos colegiados. Vamos ver quais são os órgãos julgadores do segundo grau. Vamos ver na tela aqui. É o órgão especial, são as seções especializadas e as câmaras. Órgão especial, seções especializadas e as câmaras. Todos eles são compostos por desembargadores. Então, um juiz de direito, um juiz, lembrando que juiz é sempre primeiro grau, ele, no transcorrer da sua carreira, ele pode ser alçado ao tribunal, chegar ao tribunal, e quando ele chegar no tribunal, ele vai ser um desembargador. Desembargador é o juiz de segundo grau. Lembrando que, mais uma vez, no tribunal, os julgamentos são sempre colegiados, por isso que a gente trata dos órgãos julgadores de segundo grau, que são o órgão especial do tribunal, que são as seções especializadas e as câmaras. Vamos ver o que é cada um desses com bastante calma. Órgão especial. Órgão especial, ele tem previsão constitucional. A Constituição autoriza a instituição e a criação de órgãos especiais nos tribunais, no artigo 92, inciso 11 da Constituição. Vale a pena ir lá e dar uma lida. Essa autorização constitucional permite a criação ou a formação de falando muito a grosso modo, de um mini tribunal pleno, um tribunal pleno pequenininho, um tribunal pleno reduzido. Para quê? Para que quando precise tomar algumas decisões que demandem a alta administração do tribunal, não precise de se convocar o pleno, que, como a gente viu, é composto por todos os desembargadores do Tribunal de Justiça e tem como quórum de instalação mínimo 120 desembargadores. É um número muito alto, um número muitas vezes difícil de se alcançar. Por isso, é criado o tribunal, abaixo do Tribunal Pleno, o órgão especial, que atua sob delegação do Tribunal Pleno. O artigo 27 diz o seguinte: o órgão especial do Tribunal de Justiça atua por delegação do Tribunal Pleno e é constituído por 25 desembargadores, 13 vagas preenchidas por antiguidade e 12 vagas preenchidas por eleição. Então, o Tribunal Pleno do Rio de Janeiro, formado por 25 desembargadores, 13 por antiguidade e 12 por eleição. Das vagas por antiguidade, dessas 13 vagas por antiguidade, 3 são destinadas a desembargadores do 5º Constitucional. Então existem duas filas, uma fila de desembargadores do 5º Constitucional e uma fila de desembargadores que chegaram lá por promoção de cargo de juiz de primeira instância. E dos 12 casos de eleição, 2 vagas são destinadas ao 5º Constitucional. Então, dos 25 desembargadores, 5, também 1/5, deve ser composta por membros do 5º Constitucional. O que são as seções especializadas e as câmaras? São divisões, são órgãos que são criados dentro do Tribunal de Justiça para se especializarem no julgamento de processos.
Vamos ver como diz o artigo 31. O Tribunal de Justiça terá, no mínimo, 35 câmaras, com a principal atribuição de julgar os recursos interpostos contra a decisão dos órgãos julgadores de primeiro grau. Então, são, no mínimo, 35 câmaras e eles têm função judicante. O que é ter função judicante? Tem função de julgar. Eles julgam o quê? Julgam os recursos contra as decisões do julgador de primeiro grau. Vamos ver se você lembra das nossas aulas de processo civil. Se você ainda não assistiu, assista que já está disponível para você. Os recursos que levam os processos ao tribunal. A apelação, que é o recurso contra a sentença, e os agravos de instrumento, que são recursos contra as decisões interlocutórias, além, naturalmente, dos recursos interpostos internamente dentro do tribunal, como, por exemplo, embargos de declaração ou agravo regimental contra decisões proferidas dentro e pelos próprios desembargadores. Então, câmaras, mínimo de 35 câmaras dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a atribuição principal de julgar os recursos das decisões dos órgãos julgadores de primeiro grau. Quem são os órgãos julgadores de primeiro grau? Os juízes de direito. Cada câmara vai ter, no mínimo, 3 desembargadores. Então, cada câmara tem, no mínimo, 3 desembargadores, podendo ter mais, que tem algumas câmaras que têm 5 desembargadores, que aí seriam as seções especializadas. E as seções especializadas têm a sua competência definida por resolução do Tribunal Pleno. Ela não está prevista na LODGERJ. O que é o Conselho da Magistratura? O Conselho da Magistratura é um órgão do Tribunal de Justiça, é um órgão superior do Tribunal de Justiça, com competências administrativas. Vamos ver como fala a LODGERJ sobre ele. Parágrafo 2º do artigo 28. Compete ao Conselho da Magistratura, dentre outras competências previstas em regimento próprio, as seguintes: dispor sobre realização de concurso público para o provimento dos cargos de serventuário e para a delegação de serviços notarial e registro. Então, o Conselho da Magistratura que dispõe sobre a realização de concurso público para qual cargo? Serventuário, servidor e delegação de serviço notarial e registro, não é cargo de magistrado. Outra competência, julgar os recursos administrativos, contuados administrativos proferidos pelo presidente e pelo Corregedor-Geral de Justiça. Exercer atividade de controle, supervisão e fiscalização sobre órgãos que integram a estrutura do Poder Judiciário, ou dispor de ofício ou por encaminhamento da presidência sobre questões inerentes ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, excetuadas as matérias reservadas expressamente ao órgão especial. Então percebam, o Conselho da Magistratura ele tem competências administrativas. Não confundam isso e quando trata de concurso público, percebam, é só concurso público para serventuário, ou seja, para servidor do tribunal e também para os cargos as delegações de serviço notarial e de registro. Não confundam isso, não caiam na pegadinha. O Conselho da Magistratura não delibera sobre recurso, sobre concurso de magistrado. Beleza? Quem compõe o Conselho da Magistratura? Também previsto no artigo 28. São os cargos da alta administração do tribunal, mais alguns desembargadores. Então, o presidente, o corregedor, os vice-presidentes, todos os vice-presidentes, os 3 vice-presidentes, além disso, mais 5 desembargadores que não façam parte do órgão especial. Então, presidente, vice-presidente, presidente, vice-presidentes, na verdade que são 3, o Corregedor-Geral de Justiça, mais 5 desembargadores que não fazem parte do conselho, do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, temos um total de 10 desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura. E o órgão especial do Tribunal de Justiça é o revisor das decisões do Conselho da Magistratura tomada em caráter ordinário, em procedimentos ordinários. Então, caso tenha sido tomada uma decisão pelo Conselho da Magistratura, o órgão especial é o agente revisor dessa decisão, beleza?
E quem são os órgãos julgadores de primeiro grau? A gente já viu quem são os entes que compõem o primeiro grau. Juízes, juiz de direito, juiz substituto, juiz de entrância comum e juiz de entrância especial. Agora vamos ver quais são os órgãos julgadores. O que é isso? Quais são os juízos que julgam ou que compõem a justiça de primeiro grau? Vamos ver quais são os órgãos julgadores. Põe na tela. Então percebam aqui, órgãos julgadores de primeiro grau. O Tribunal do Júri, os juízos de direito, o Conselho da Justiça Militar, os juizados especiais e as turmas recursais, os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher e o juizado do torcedor e de grandes eventos. Então, nós temos aqui 6 órgãos do julgador de primeiro grau. Tribunal do Júri, juízos de direito, os conselhos da justiça militar, os juizados especiais, as turmas recursais, os juizados de violência doméstica e familiar da mulher e os juizados do torcedor e de grandes eventos. Vamos ver um por um o que eles tratam, começando pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem assento constitucional no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que garante ao júri, a figura do júri, os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Então, crime doloso contra a vida, homicídio doloso, crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. Vamos ver como fala o artigo 33 da LODGES. Fala assim: os tribunais do júri têm competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos. Então, o Tribunal do Júri vai julgar crime doloso contra a vida e também os crimes conexos. Não tem nenhum mistério nisso. Os juízos de direito. Quem são os juízos de direito? É quem incumbe julgar as demandas ordinárias, da competência ordinária dos membros do Poder Judiciário, que exclui, a gente vai ver, as competências, por exemplo, dos juizados especiais. Vamos ver a quem incumbe os juízes de direito. O artigo 34 diz o seguinte: aos juízes de direito incumbe processar e julgar os feitos de sua competência, cumprir as cartas precatórias, promover a gestão da serventia judicial e a fiscalização permanente de seus serviços, observando as rotinas administrativas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, zelando por sua eficiência pelo cumprimento das determinações das autoridades judiciárias superiores, apurar as faltas e aplicar as penas disciplinares de sua competência aos servidores que lhe sejam subordinados, solicitando, quando for em caso, a intervenção da Corregedoria Geral de Justiça e ainda solicitar a transferência ou remoção de servidor lotado no juízo de sua titularidade. E, além disso, realizar correições de sua competência nos termos das instruções determinadas e determinações expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça, decidir as reclamações contra atos praticados por serventuários, servidores e auxiliares subordinados, indicar o chefe e o seu substituto da serventia do juízo de que for titular ou daquele vago, no qual esteja em exercício, e ainda exercer, por designação do presidente do Tribunal de Justiça, funções de auxílio à administração superior do Tribunal de Justiça. E, além disso, regulando esse último inciso aqui, o juiz de direito não poderá atuar mais de 4 anos em funções de auxílio à administração superior do Tribunal de Justiça. Então, são todas essas as competências dos juízos de direito. Então, todos os juízes de direito têm essas competências e os juízes de direito que o integrarem, seja enquanto substituto, seja de entrância comum, seja de entrância especial, vão ter que desenvolver, vão ter que desempenhar esses papéis aqui. E percebam que aqui a gente não tratou só de competência judiciária, a gente tratou também de competências administrativas. Vamos ver como que se dá o auxílio e a substituição aos juízos de direito, também regulado na LODGES, artigo 40 e artigo 41. Nada melhor do que a leitura da lei. Vamos lá. Nas varas em que houver juiz de direito designado, a este caberá o exercício das funções de titular. Então, tem uma vara que tem um juiz de direito designado. Comarca de Campos, por exemplo. Tem a primeira vara civil da comarca de Campos. Tem um juízo de direito designado. A ele cabe o exercício de titular daquela vara.
E parágrafo único. Nas varas em que houver mais de um juiz de direito designado, o exercício provisório da titularidade caberá ao mais antigo dos juízes. E o 41. O juiz de direito designado como auxiliar terá as mesmas atribuições jurisdicionais do juiz de direito titular. Então, juiz de direito auxiliar designado como auxiliar tem as mesmas atribuições, as mesmas obrigações jurisdicionais do juiz de direito titular. Beleza? Parágrafo 1º. Na falta de prévia estipulação de critérios, os feitos de numeração ímpar em cada serventia caberão ao juiz de direito titular e de numeração para o juiz de direito auxiliar. E o parágrafo 2º. Não poderá ser atribuído ao juiz de direito auxiliar mais da metade dos feitos distribuídos à serventia judicial. Isso aqui, a Lodieste tentou evitar que o juiz titular ele abuse dessa sua condição de juiz titular. E se não houver uma estipulação, algum critério previamente definido, ela mesma já fez essa divisão. Importante saber isso. Não acho que vai cair na sua prova, mas recomendo uma leitura, atenção a esse ponto da aula, porque é aquela típica pegadinha que se a banca tiver com ânimos sacaneante, ela pode cobrar na prova. Beleza? Outro órgão julgador de primeira instância, os Conselhos da Justiça Militar. O que são os Conselhos da Justiça Militar? São órgãos colegiados que têm a atribuição de julgar, de processar e de julgar os policiais militares e os bombeiros militares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, acusados da prática de algum crime militar. Então, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares, os bombeiros militares acusados da prática de crimes militares. Vamos ver como está isso no artigo 56 da LODGED. Está assim. Ao juiz de direito e aos conselhos da Justiça Militar incumbe processar e julgar as causas de sua competência específica. Qual que é a competência específica? São os crimes militares praticados por policiais militares e bombeiros militares. Quem é o órgão de segunda instância em relação ao Conselho da Justiça Militar? É o Tribunal de Justiça, TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o cargo de juiz auditor da Justiça Militar. Aqui, quem é esse cargo? É um juiz de direito de entrância especial. Então, o cargo de juiz auditor cabe ao juiz de direito de entrância especial. E o artigo 60 prevê as competências desse juiz auditor. Vamos ver aqui. Ao juiz auditor, além da competência prevista na legislação, compete presidir o Conselho da Justiça e redigir as sentenças e decisões que proferiram, expedir todos os atos necessários ao cumprimento das decisões do Conselho ou do exercício das suas próprias funções, decidir os habeas corpus, habeas data, mandados de segurança em matéria de sua competência e processar e julgar simultaneamente crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Então, essas são as competências do juiz auditor militar. E agora a gente tem que ver os juizados. Existem no Estado do Rio de Janeiro alguns juizados específicos. A gente vai ver e vai ver qual é a regulação legal que a LODGED dá para eles, porque conhecer esses juizados específicos e, sobretudo, saber fazer a diferenciação entre, por exemplo, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, juizado do torcedor, por mais evidente que seja, é bom que você esteja bem afiado nisso. Então, os juizados da violência doméstica familiar contra a mulher, chamado JVD, juizados da violência doméstica, então, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Compete a quem? Compete aos juízes com competência em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Podem ter juízes que vão integrar exclusivamente esses juizados, sim, e esses juizados também vão estar presentes, por exemplo, nas comarcas de vara única. Da comarca de Piraí, por exemplo, vara única, tem o juiz de lá tem competência para julgar os casos que estariam, pelas características do fato, pelas características da pena, sob responsabilidade do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. É atuação voltada basicamente para o combate à violência de gênero, aquela violência que a mulher ela apanha exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Beleza?
Esse é o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outro juizado, juizado do torcedor, juizado do torcedor de grandes eventos, previsto no artigo 62 da LOA de Gerge, e fala assim: compete ao juizado do torcedor e grandes eventos processar e julgar os feitos criminais, competência então é criminal, há incluídos deferidos pela Lei 9.099, bem como os cíveis, individuais ou coletivos descritos na lei específica, além do cumprimento de precatórias pertinentes à matéria de sua competência e a execução de suas sentenças ou acordos substitutivos, nos quais tenham sido impostas penas de multa ou restrição de direitos, ainda quando a suspensão da pena ou determinadas medidas de segurança não detentivos. Então, ele serve para casos envolvendo torcedores em competições esportivas. Então, por exemplo, se a gente vai ver no Maracanã, se você for ao Maracanã, você pode procurar lá, se você não quiser ver o jogo, quiser procurar o juizado do torcedor, você pode procurar que ele vai estar lá. E além disso, tem a situação dos grandes eventos, como, por exemplo, o Rock em Rio. Também vai estar presente o juizado do torcedor e grandes eventos. Então, nessas duas circunstâncias, o juizado vai estar lá para processar e julgar tanto feito civil quanto feito criminal da sua alçada. Então, por exemplo, no Rock em Rio, eu lembro muito que eu estava lá, quando eu cheguei no Rock em Rio, eu e minha esposa precisávamos trocar os nossos ingressos. Aí a gente foi lá numa cabinezinha que tinha um lugar para trocar, pegar as pulseiras, e atrás da gente tinha um trailer do Tribunal de Justiça, que era o juizado do torcedor de grande evento, com a presença de juízes e de serventuários. Se você quer ser serventuário, quer trabalhar no Rock in Rio, vamos continuar estudando forte aqui, entenda quais são os casos de cada um desses juizados, porque isso vai cair na sua prova. E além disso, esses juizados, eles têm competências específicas para julgar determinadas matérias. Tem competências específicas para julgar as matérias que eles são definidas por lei. Não falei com vocês, atenção, leiam com muita atenção o artigo 61 da LOA de Gerge, que trata do juizado de violência doméstica. Ali tem esmiuçada as competências dele, beleza? E além disso, temos a figura dos juizados especiais das turmas recursais. Juizados especiais cíveis e criminais que não vão julgar essas matérias específicas, como, por exemplo, violência doméstica ou questões envolvendo torcedores e grandes eventos. E os juizados especiais formam o que a gente chama de sistema dos juizados especiais, que são compostos pelos juizados especiais, juizado especial cível, juizado especial criminal, juizados especiais da Fazenda Pública e as turmas recursais respectivas. Vamos ver a competência de cada uma delas. Está na tela. As turmas recursais terão competência para julgamento de mandado de segurança, habeas corpus e recurso das decisões proferidas pelos juizados especiais de todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, bem como outras ações e recursos ali que lhe atribui competência. Então, competência para julgar mandado de segurança, 2, habeas corpus e 3, recursos das decisões proferidas. Qual recurso esse? É o que a gente chama de recurso inominado. Um recurso sem nome. Criou-se esse nome de recurso inominado, são os recursos contra sentenças no juizado especial. E o parágrafo 2º diz: os juízes integrantes, juiz de direito integrante da turma recursal e seus suplentes serão escolhidos pelo Conselho da Magistratura, observância, alternância, antiguidade, merecimento e vedada recondução. Volta aqui. Muita atenção. Turma recursal é órgão revisional das decisões dos juízes de primeira instância que integram os juizados especiais. Beleza? Certo. Mas atenção, eles não são desembargadores, eles são juízes de direito que integram as turmas recursais. Pelo amor de Jesus, não façam essa confusão. Já teve aluno meu reprovando em concurso porque falou que são desembargadores. Membros das turmas recursais são juízes de direito, juízes de primeira instância que atuam nas turmas recursais. Beleza? Não erra isso de jeito nenhum. E os juizados especiais criminais. Aqui compete os juizados especiais criminais. Parágrafo 3º na tela para a gente.
Compete aos juizados especiais criminais processar e julgar as causas descritas na lei específica é a Lei 9.099 de 95, além da execução penal de suas sentenças ou acórdãos substitutivos, nos quais tenham sido impostas pena de multa ou pena restritiva de direito, bem como nos casos de sursi e medida de segurança não detentiva. Então, competência do juizado especial criminal, prevista na Lei 9.099, para crimes definidos como de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Percebam aqui também, o juizado especial criminal tem o papel de fazer a execução penal das sentenças que imponham qualquer forma de modalidade não restritiva de liberdade. Medida restritiva de liberdade, medida detentiva, quem faz execução é a vara de execução penal comum. Não acontece no juizado isso, mas o juizado sempre tem atribuição para julgar, para fazer a execução penal das penas, execução penal, das sentenças ou acórdãos nos quais estão sendo imposta a pena de multa, então nessa execução, para ver se pagou direitinho ou se não pagou, ou penas restritivas de direito, por exemplo, não pode sair no final de semana, tem que prestar um serviço à comunidade e tal, ou ainda penas que foram aplicados o sursi, ou ainda medida de segurança não detentiva. Sursi é a suspensão condicional do processo para que ele preencha alguns requisitos, para que ele passe por um período de prova, para ter a sua punibilidade extinta, ou medida de segurança não detentiva, que é a aplicação de um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico que não implique na internação. Beleza? Galera, então esse foi o sistema dos juizados especiais. E o juizado especial cível, professor, são aqueles casos também previstos na Lei 9.099, que o valor pode ser até 40 salários mínimos, pode ser ajuizado no juizado especial cível, entendeu? Então estudem isso aqui, junto com a Lei 9.099, pelo menos para entender quando é cabível a questão cível, quando é cabível o juizado especial nos processos crime. Beleza? Pessoal, faz uma pequena pausa aqui, a gente volta já já.